Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e o assunto do nosso vídeo de hoje é como estudar criminalística para o concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e divulgue para a gente se sentir estimulado a produzir cada vez mais vídeos bacanas para vocês, beleza? Então, pessoal, uma dúvida dos nossos alunos tem sido como estudar criminalística para o concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. De antemão, eu já tranquilizo vocês, tá? Que a matéria é tranquila, não é extensa e que dá para garantir as questões relacionadas aos tópicos presentes aí no seu edital. Basta que você estude pelo menos uma vez cada um desses assuntos, revise e resolva algumas questões que você vai ver como que as bancas cobram, tá? Especificamente a banca FGV, tá? Primeiro algumas considerações sobre a banca FGV. Muito cuidado porque é uma banca perigosa, gente. Algumas vezes ela apresenta questões ambíguas com mais de uma alternativa correta. O que você tem de fazer? Você tem de avaliar todas as alternativas e procurar aquela que está mais completa, aquela que está mais correta, tá bom? A FGV tem esse detalhe aí, às vezes ela apresenta mais de uma alternativa correta, você lê, encontra duas, três, até se confunde, mas procure sempre a alternativa mais completa, tá bom? O seu edital de criminalística veio dividido em 8 tópicos e nós vamos ver como você deve estudar cada um dos assuntos de cada um desses tópicos sem perder muito tempo e para otimizar os estudos e garantir os melhores resultados, beleza? O primeiro tópico do seu edital é noções de criminalística, que é a banca examinadora quer que você saiba o conceito de criminalística e diferenciar ela das outras ciências, a exemplo da criminologia e do direito penal, tá? A criminalística nada mais é que a ciência, a matéria, a disciplina que estuda o local do crime com um enfoque técnico-científico, não é mesmo? Ela é uma disciplina multidisciplinar, ela se vale do conhecimento de outras disciplinas para explicar como o crime ocorreu, a dinâmica do crime, os meios e modos de atuação do autor, tá bom? Ela se preocupa também da coleta de vestígios no local do crime. Então, esse é o conceito de criminalística e os principais objetivos dela, tá? Isso é bastante cobrado. Outro assunto que é bastante cobrado nessa parte aqui são os postulados e princípios. Os postulados são apenas 3, que é possível você resumir em apenas um, tá bom? E os princípios são 5. Esse assunto também as bancas gostam, os postulados e os princípios da criminalística. Beleza? No tópico 2, gente, ela quer saber o conceito de prova, o que é a prova, e é importante você ter em mente que a prova é um elemento de convicção, né, que surge ao longo do processo e ao longo do inquérito, mas só é considerado prova se for submetida ao contraditório e à ampla defesa, tá? E no nosso ordenamento jurídico, a perícia é um dos tipos de provas mais importantes, porque ela é um resquício do sistema de prova tarifada. Embora o Brasil não adote esse sistema de prova no nosso ordenamento jurídico, de modo geral, a perícia criminal ela se reveste de especial importância no processo, porque ela é um meio de prova baseado nas leis e princípios das ciências, tá bom? Das ciências da natureza, das ciências exatas. E por ser um tipo de prova imparcial, não subjetivo, o Poder Judiciário tende a valorizar mais esse tipo de prova. E aí nesse tópico aqui, eu gostaria que você diferenciasse a prova testemunhal da prova pericial da prova confessional, tá bom? Essa diferenciação é muito importante, beleza?
E aí você tem de sempre ter em mente os dispositivos do Código de Processo Penal, né, os artigos 158 a 184 do CPP, que trata das perícias e dos peritos. Esses assuntos são importantes porque isso vai te ajudar a garantir questões tanto na prova de criminalística, como na prova de medicina legal, como na prova de direito processual penal e eventualmente até na sua prova discursiva, tá bom? Você tem de saber que a prova confessional não substitui a ausência da perícia quando o crime deixa vestígios, né? E que eventualmente, desaparecendo-se os vestígios, a prova testemunhal pode substituir a prova pericial quando desaparecidos os vestígios, tá bom? É isso. No tópico 3, formas de prova, prova direta e prova indireta. E aqui, como é criminalística, você tem de ressaltar a perícia, né? Qual é o tipo de prova direta na perícia? É quando é examinado diretamente o corpo de delito, o objeto relacionado à prática do crime ou o local relacionado à prática do crime. Essa é a prova direta. O perito criminal, o médico legista vai lá e examina diretamente o corpo de delito e, em cima disso, ele produz um relatório, né, chamado de laudo ou de auto, tá? No qual ele traz as suas constatações e as suas conclusões. Essa é a prova direta. E no que diz respeito à perícia, qual é a prova indireta? Quando se desaparecem os vestígios, o perito criminal ou médico legista pode produzir a prova pericial em cima de documentos, imagens, vídeos e relatos que tragam informações acerca do corpo de delito. E aí o perito vai avaliar aquelas informações, verificar se elas são razoáveis do ponto de vista técnico-científico ou não, tá? Essa é a diferenciação da prova direta para a prova indireta. Na prova direta, o perito examina diretamente o corpo de delito, seja o local de crime, seja uma arma de fogo, seja o cadáver. E na prova indireta, na prova pericial indireta, ele analisa informações, imagens, textos, vídeos relacionados ao corpo de delito, tá bom? Nesse tópico você tem de realçar isso. No tópico 4, gente, conceito de corpo de delito. É muito simples garantir as questões relacionadas a esse assunto aqui. A banca simplesmente quer que você saiba que corpo de delito é qualquer alteração ocorrida no mundo das coisas relacionadas à prática do crime, tá? Lembrando que as bancas gostam de te confundir. O corpo de delito não necessariamente é o corpo de uma vítima, é um cadáver. No senso comum, no entendimento popular das pessoas, corpo de delito é o corpo da vítima, né? Em criminalística, em medicina legal, não necessariamente. São as alterações existentes no ambiente ou nos objetos ou em uma vítima relacionada à prática do delito. Então, vamos supor, nesse ambiente aqui, pode até ser que a vítima tenha sido socorrida, uma tentativa de homicídio, por exemplo, com arma de fogo. Mas esse ambiente constituirá parte do corpo de delito. Por quê? Aqui haverá vestígios da ocorrência do crime. Haverá manchas de sangue, haverá marcas de projéteis, eventualmente pode haver cápsulas, estojos, né? E outros vestígios relacionados à prática do crime, como, por exemplo, avarias nas paredes ocasionadas pelo impacto de projéteis, tá bom? Então o corpo de delito é isso. Pode ser um local, pode ser um objeto, pode ser um cadáver. Muito cuidado para você não confundir na hora da prova, tá bom? No tópico relacionado a locais de crime, o tópico 5. Aqui é importante você saber o conceito de local de crime e as principais classificações. Tá? O que é o conceito? Qual é o conceito de local de crime? Local de crime é um local onde possivelmente, onde presumidamente ocorreu um crime, uma infração penal. E toda vez que a autoridade tiver essa dúvida, ela solicitará a realização do exame do local de crime, o exame de corpo de delito naquele local, tá bom? Às vezes, posteriormente,
vocês, delegados, até concluem não se tratar de crime, com base no laudo, com base no exame, tá? Mas, presumidamente, qualquer lugar onde tenha ocorrido a prática da infração penal pode ser considerado inicialmente um local de crime e demandar a necessidade de uma perícia, tá? E aí as classificações de local de crime. As classificações são várias e eu vou citar para vocês as mais importantes, mais prováveis de cair, tá? Você deve estudar aquela classificação que chama o local de local mediato, local imediato e local relacionado. O local imediato é aquele onde se encontra a maior parte dos vestígios, né? Exemplo, cadáver, mancha de sangue, cápsulas. Esse é o local imediato, é o epicentro do local de crime, onde se encontra a maior parte dos vestígios. E o local imediato? Nada mais é que as vizinhanças do local imediato, tá bom? Onde às vezes o policial que chega ali não detecta inicialmente algum vestígio, mas é necessário que seja isolado uma amplitude maior além do local imediato, que seja preservado também, porque a perícia, quando chegar para fazer um exame mais minucioso, mais detalhado, pode ser que encontre vestígios ali no local imediato também. É importante salientar que não há limite de extensão entre o local imediato e o local mediato, tá bom? Isso quem define é o profissional de segurança pública, que primeiro isola ali, são os peritos que vão examinar o local, tá? E nós temos também o local relacionado, que é um local que não tem continuidade geográfica com o local imediato e com o local mediato. Exemplo, um local onde pode ter sido abandonado um cadáver. O local do crime inicialmente pode ser considerado o local lá onde a vítima desapareceu, onde há manchas de sangue, onde foram abandonados pertences da vítima. Exemplo, a residência da vítima. E o local, esse é o local imediato, né? E o local relacionado, um local onde alguns dias depois o corpo, o cadáver da vítima pode ter sido encontrado, tá bom? Esse é o local relacionado. Ele não tem continuidade geográfica com o local imediato e o local mediato, mas tem relevância para a perícia e para as investigações, beleza? Isso você tem de saber, é a primeira classificação. A segunda classificação é a classificação do local quanto interno, externo e misto. O local interno é um ambiente interno, uma residência, um edifício, um apartamento, uma indústria, por exemplo, onde possa ter ocorrido um crime. O local externo é caso esse crime ocorra em uma via pública, por exemplo, em uma área rural aberta, tá bom? E o local misto é qual? É aquele onde parte da dinâmica se desenvolve em um ambiente interno e parte da dinâmica se desenvolve em um ambiente externo. E aí nós temos uma outra classificação muito importante quanto ao estado de isolamento e preservação do local do crime, tá? Nós temos uma classificação que é muito cobrada pelas bancas, é se o local é preservado ou violado, idôneo ou inidôneo. Por que isso é importante? Porque simplesmente o Código de Processo Penal tem um dispositivo que trata desse assunto e exige inclusive que os peritos criminais relatem isso no laudo. E o isolamento e a preservação é responsabilidade da autoridade policial, embora possa ser delegado aos seus agentes, né? Então, a classificação do local quanto preservado ou violado, idôneo ou inidôneo também é uma classificação muito importante, muito provável de cair na sua prova, tá bom? Sobre a preservação de local de crime, você tem de saber que a responsabilidade, embora possa ser delegada a outros agentes de segurança pública, é da autoridade policial, do delegado de polícia, tá? O primeiro policial que chega ali toma conhecimento do local do crime, o primeiro agente de segurança pública tem a responsabilidade de informar a autoridade policial
que deverá comparecer àquele local ou determinar que seus agentes compareçam, os investigadores, por exemplo, e procedam o devido isolamento e preservação do local. Então isso é responsabilidade precípua da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal e esse dispositivo você tem de rever também porque muito provavelmente ele vai cair, tá bom? Vestígios e indícios, tópico 7. Aqui você precisa saber a diferença de vestígios para evidências e indícios. Aqui não foi citada evidência, mas as bancas geralmente cobram essa diferença, tá? Lembrando que vestígio é qualquer coisa que seja encontrada no local do crime que possa ter relação com a dinâmica do crime, tá? Evidência são aqueles objetos, materiais, substâncias, alterações constatadas no local do crime que depois de examinadas no laboratório, por exemplo, a perícia criminal, a partir do momento que tem certeza de que aquela alteração, aquele material, aquela substância de fato fez parte da dinâmica do crime, a perícia passa a tratá-la como evidência. E indício? Indício está lá no artigo 239 do Código de Processo Penal, é o conceito de indício. Aí você tem de revisar, é diferente de vestígio e de evidência, tá bom? É importante você fazer essa diferenciação. E as modalidades de perícias criminais, que são o último tópico do seu edital. Aqui você tem de saber os principais tipos de perícia elencados no Código de Processo Penal. É importante que você saiba que não se trata de números clausos, números fechados, mas números abertos, né? Há outras modalidades de perícias não elencadas no Código de Processo Penal, tá bom? Mas você tem de conhecer aquelas de modo geral, porque a banca gosta, inclusive, algumas vezes de cobrar assim, marque a alternativa que traz explicitamente as modalidades de perícia mencionadas no Código de Processo Penal. E aí você não pode perder uma questão dessa, tá, gente? E a outra dica que eu dou, reveja os artigos 158 a 184 do CPP, que trata das perícias e dos peritos, das perícias criminalísticas em geral e das perícias médico-legais em geral. Veja os artigos 158A, 158F, tá? Do Código de Processo Penal, que trazem a cadeia de custódia e as centrais de custódia, que é uma alteração recente trazida pelo pacote anticrime, muito possivelmente vai cair na sua prova também. Não está explícito aqui no edital, mas é alteração recente. É porque as bancas geralmente copiam editais antigos de outras bancas e às vezes não citam nem as alterações, tá? Aí você veja também o artigo 6º sobre isolamento e preservação do local de crime, o artigo 7º que trata da reprodução simulada ou da reconstituição, tá bom? E o artigo 11º que trata das responsabilidades da autoridade policial na apreensão de objetos de evidências que deverão acompanhar todo o processo até o trânsito em julgado, tá? Então, gente, é muito tranquilo criminalística para esse concurso. O conteúdo é curto, os tópicos são tranquilos e você tem condições de gabaritar esse conteúdo. Lembrando que eu sou professor do Gran Cursos Online, lá nós temos as aulas completas de todos esses assuntos atualizadas para você, tá bom? Na descrição do vídeo aqui eu trago a indicação para você, tá? Do site onde a gente tem essas aulas disponibilizadas. A gente tem experiência porque já ministra essa disciplina em preparatórios para concursos há vários anos e em cursos de pós-graduação. É uma disciplina tranquila que você tem condições de garantir, gabaritar todas as questões e você deve dar essa importância porque o seu concurso vai ser muito concorrido, uma questão a mais vai te colocar na frente de muitos candidatos, tá bom? Então, boa sorte, bons estudos e nós temos outros vídeos bacanas aqui, um vídeo sobre cadeia de custódia. Você pode assistir esse vídeo também, tá? Em 15 minutos a gente resume tudo de cadeia de custódia.
Nós temos um vídeo bacana também sobre tanatologia forense, medicina legal, os principais tipos de necrópsia. Necrópsia também é um assunto que as bancas têm gostado muito na parte de tanatologia forense, de medicina legal. E aí você assiste também, beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima.